Oi pessoal, meu nome é Ana Paula Lima. Eu tô gravando esse áudio porque alguns irmãos me pediram para que eu fizesse o áudio do comentário com meu testemunho que eu deixei lá no vídeo do Jason Upton Fly. Eu vou deixar o link onde está o comentário original aqui na descrição desse vídeo. E ao longo desse ano, de 2019 para 2020, alguns irmãos me procuraram dizendo que gostariam muito se eu gravasse um áudio. Mas eu até então não tinha sentido paz para fazer isso. Aquele comentário foi a primeira vez que eu compartilhei esse testemunho na internet. E agora eu senti paz no coração para fazer também esse videozinho, esse áudiozinho e compartilhar a experiência com vocês. Então, o que vocês vão ouvir nesses próximos minutos vai ser basicamente a leitura daquele comentário, mas com alguns errinhos de português a menos. Vou relatar aqui uma das experiências em que o Senhor me permitiu ver a atuação de seus anjos quando a igreja está reunida para adorar. Aconteceu no ano de 2012. Minha família e eu fomos congregar e chegamos um pouco atrasados naquela noite de domingo. Morávamos um tantinho longe do lugar em questão e não tínhamos carro. Enfim, o louvor já tinha começado e eu consegui um lugar na ponta de um banco e fiquei sentado enquanto os irmãos adoravam. De repente, comecei a ver dois anjos do tamanho de homens andando paralelamente ao outro, cada um em um dos corredores no meio da igreja. Fiquei chocada. Pisquei os olhos. Eu podia acompanhá-los com a cabeça. Enquanto isso, os irmãos louvavam intensamente ao Senhor e, curiosamente, só depois percebi que eram músicas que mencionavam os anjos. Eles não tinham asas, vestiam túnicas brancas lindíssimas e o rosto e o cabelo os lembravam ouro. Eles andavam com os braços levantados e de suas bocas saía uma adoração a Deus, mas eu não conseguia ouvi-los. Eles iam assim de ponta a ponta nos corredores. Eu fiquei olhando e percebi que do lado de dentro da igreja, na porta de saída, haviam mais dois anjos, diferentes dos primeiros, eram guardiões. Eram mais altos que a porta, deviam ter mais de 2 metros. Robustos, estes tinham asas brancas. E além das túnicas, eles tinham como um manto, uma faixa de prata que vinha do ombro e ia até a altura da cintura. Além disso, eles possuíam espadas. A feição deles era séria e seus cabelos também eram prateados. O culto prosseguiu. O pastor começou a pregar. Aqueles dois primeiros anjos sumiram. Vi então lá na frente, naquela parte elevada da igreja onde fica um púlpito, um outro anjo, o quinto. Ele era diferente dos outros pares. Também vestia uma túnica branca. Tinha 2 asas, mas era menor do que aqueles robustos guardiões lá na porta. Ele elegantemente ficou sentado próximo ao pastor, como se ouvisse o que ele pregava. Depois disso, minha visão espiritual se abriu ainda mais, e era como se o templo físico não tivesse mais teto. Ergui a cabeça e vi à direita e à esquerda mais 2 anjos diferentes de todos os outros anteriores. Eram gigantescos, com asas imensas. Eles seguravam cada um incensário de ouro, com correntes de ouro, e muito azeite dentro. Eu os vi do ponto de vista de dentro da igreja e também de fora. Foi algo sobrenatural. Do lado deles, a igreja parecia como que uma casa de boneca, que lhes batia na cintura. Eles estavam parados e muito reverentes. Então começou a oração, lá dentro da igreja. E eles começaram a balançar seus imensos incensários de ouro, e fumaça branca saía de dentro dos incensários. Nessa hora, eles começaram a falar ou cantar, porém não ouvi sua voz. Minha visão espiritual se voltou novamente àquele único anjo que estava próximo ao pastor. Agora ele estava de pé, em posição de autoridade, com as mãos levantadas, e um apelo foi feito para as pessoas que precisavam de oração. O povo foi à frente. Eu fiquei em meu lugar perplexa por tudo que se sucedia. Neste momento, vi que sombras humanoides totalmente pretas corriam das pessoas.
e saíam em altíssima velocidade pela porta da igreja. Alguns tinham a forma de crianças, outros de adultos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas estavam sendo libertas nessa hora. Depois disso, todos retornaram a seus lugares, e houve um apelo pelas almas. Este é o momento em que a igreja deve orar. Ninguém estava levantando a mão, mas algo me fazia prestar atenção numa fileira de irmãos logo à frente à minha esquerda. De repente, vi como se uma flecha de fogo e ouro fosse disparada, e instantes depois uma mulher levantou a mão. Quando enfim o culto terminou, os irmãos saíram e eu também. Aqueles 2 anjos guardiões foram para o lado de fora da porta e ficaram em guarda ali observando os crentes no pátio. Ao lado da igreja, eu percebi que os 2 anjos colossais das laterais ainda estavam lá, aleluia. Eu vi seus pés, a orla de suas vestes brancas, olhei para cima e vi que estavam aprumando suas asas para partir. Num bater de asa, eles sumiram, e um segundo depois, algo brilhou no céu. Entendi que eles haviam retornado de onde vieram. Nesse momento, talvez algumas pessoas estejam pensando, Ana Paula, essa doida, isso daí devia ser só um meteoro, um meteorito entrando em combustão na atmosfera. Deixa de ser doida. Tudo bem. Enfim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a contar a visão aos meus pais. Minha mãe, em choque, disse que tinha tido uma visão de que no louvor era como se os céus estivessem abertos e ela pôde ver um coral de anjos louvando junto conosco. Ela disse que nem pretendia me contar nada para não me influenciar, mas eu sabia o que tinha visto. 3 dias depois, o Senhor me explicou aquela visão e testemunhei na igreja. Aquela mulher que levantou a mão veio falar comigo depois da reunião. Ela realmente tinha se rendido a Cristo. É a primeira vez que conto esse testemunho na internet, pois os dons espirituais existem para edificar a igreja. Se o Senhor me fez escrever e agora gravar esse áudio, é porque alguém precisa ler ou ouvir isso. O azeite dentro dos incensários de ouro são as orações dos santos, o povo de Deus. Ele está recebendo as orações. Que o Senhor te abençoe e abra sua mente. Fique liberto de toda dúvida. Jesus é o Filho de Deus, veio em carne e habitou no meio de nós. Morreu, ressuscitou e está voltando para buscar os seus. Se arrependa, pois é chegado o reino dos céus.